São 10 para as 7 já, vamos sentar. Só vou antes levar o Walter para colocar coisa lá no multimídia. Quer que eu leve ele lá? Você leva, Lopes? Alô. Podemos falar aqui? Vai sair fora do foco? Aqui tem que se preocupar. Boa noite a todos. A paz seja convosco. Esta era uma saudação proferida pelos primeiros cristãos à época de Jesus. Sempre que eles visitavam um lar, uma família, era assim que eles saudavam a casa que os recebia. A paz seja convosco. Me parece que esta saudação é das mais necessárias nos nossos dias, já que, vez por outra, nós nos vemos desejando paz uns aos outros, especialmente quando vamos nos aproximando ao término de um ano, do tempo, do ciclo de um ano. Nós mandamos mensagens agora através dos meios eletrônicos, botamos roupa branca, colocamos lá a pomba branca, na intenção desse desejo. Mas, se isso só por isso fosse suficiente, o mundo não estaria nas condições que está. Porque Jesus deixa-nos ilustrado em seu evangelho uma observação, se referindo ao sepulcro caiado. Quando nós nos investimos de roupas brancas, o que vai por dentro? Foi o que Jesus queria saber. Porque as lápides estão ali belas, suntuosas, bem trabalhadas, algumas mesmo bem ricas, mas o que está dentro de nada mais serve. Então é uma reflexão que nós devemos fazer. Como está o nosso interno? Porque o externo será o reflexo daquilo que está em nós, em nossa alma. E para tratar de um assunto tão delicado como este, que é a marcha do progresso. E a gente observa, quero crer que nós, especialmente os companheiros da CELG, do CELD, né? CELD, é tanta sigla que a gente vê por aí, a gente faz uma confusão louca. Aqui é CELD, Centro Espírita Leon Denis, de Cabo Frio. E tem outros, conhecemos outros. Crer que os daqui não compactuam nesta posição, que não engrossam as fileiras daqueles ditos pessimistas, que acham mesmo que o mundo, esta sociedade, especialmente os nossos jovens, não tem mais solução. A gente acompanhou de tempos em tempos, na história recente, de que o mundo esteve por acabar algumas vezes, né? Quantas pessoas anunciaram o fim do mundo, baseando-se, melhor dizendo, em algumas interpretações bíblicas, especialmente aquelas trazidas por João, no livro intitulado Apocalipse. Mas o que ele diz lá não é o fim do mundo, é o fim dos tempos. E Allan Kardec deixa para, no momento que ele vai encerrar e fechar as cortinas no último ato, na última obra, no último capítulo da Gênesis, capítulo 18, tratar desse assunto. São chegados os tempos. E neste capítulo 18, ele subdivide em 2 itens. O primeiro é sinais dos tempos. E o segundo, e fechando a sua obra, geração nova. E nós estamos, assim, de forma recorrente, observando que, já de umas 3 décadas, pelo menos, que diversos autores, sejam eles do plano espiritual, sejam eles encarnados, que tratam, que afirmam, que estudam, que observam que a Terra está num processo de regeneração. E a gente precisava estabelecer
um ponto de partida para esse tema. Porque quando nós vamos nos recorrer do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem lá, aliás, eu estou confundindo, não é o 15, 17, é o 20, é o Trabalhadores da Última Hora. E tem lá uma mensagem maravilhosa de Erasto, intitulada A Missão dos Espíritas. Mas qual é a nossa missão? Alguém poderia nos perguntar. Para que nós saibamos qual é a nossa missão, nós precisamos saber qual é a missão do Espiritismo. Porque se eu sou espírita, devo eu estar regulado às minhas ações, às minhas atitudes, aquilo que procuro realizar, alinhado à minha profissão de fé, que é a espírita. Diz Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que a missão do Espiritismo é regenerar a humanidade. E a gente vai nessa coxa de retalhos, emendando um conceito, emendando outro, e vamos observar que a Terra não vai acabar. O que está se encerrando é um ciclo de tempo. Está por iniciar outro. E a regeneração, de fato, já se iniciou. Ou seja, sair de um estado para outro melhor. Então, todos esses conceitos estão sobre a égide desse título, a marcha do progresso. Porque quem marcha, marcha no sentido de alcançar algum ponto. A não ser que a gente imagine aquele soldadinho de ferro que fica marchando no mesmo lugar sem sair do lugar. Quero crer que nós não sejamos desses mais. Nós estamos marchando no sentido de ir à frente, conquistando novas posições. E a missão de nós espíritas é justamente sermos facilitadores desse processo de melhora que a Terra passa, mas que só será concluída a partir da capacidade que a maioria de nós, 50%, mais um é a maioria, já estivermos inclinados, não é aperfeiçoados, porque senão a Terra não seria, ou não se tornaria um mundo regenerado, seria um mundo ditoso, feliz. Não, mas aqueles que já estejam inclinados, trabalhando, se esforçando para a sua melhora pessoal. Porque o resultado disso, da soma do esforço que cada um venha fazer, é que dará o tônus da Terra. É onde vai refletir o estado de melhora do nosso orbe. Então nós precisamos considerar que a regeneração de fora começa no nosso estado de dentro. Não se transforma, não se melhora nada com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes. Se nós queremos mudar, precisamos começar a mudar em nós, primeiramente. Então, está claro para nós que Deus criou a terra e tudo mais e submeteu a leis. Com que propósito? E aí nós vamos observar na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata exatamente das leis morais. E a pergunta que abre esta parte, a 614, Allan Kardec pergunta aos imortais, o que é lei natural? Respondendo a Kardec, eles dirão, lei natural é a lei de Deus, criada para a felicidade do homem. Diz o que ele deve ou não fazer. E que quando o homem, destas leis se afasta, ele sofre. Então, o progresso, para que esse processo que está acontecendo é inevitável. Não depende do homem. Ainda que eu possa criar dificuldades, é uma lei natural. É uma lei divina. Então, o sofrimento, as dificuldades que nós vamos encontrar na Terra hoje, e que nos dá esta impressão de que estamos perdidos. E de fato estamos vivendo essa percepção de medo, de incerteza. Saímos pela manhã e não sabemos se voltamos à tarde. Quando os nossos filhos saem para as suas atividades escolares ou sociais que sejam, nós ficamos preocupados, ficamos controlando ele pelo zap para lá, zap para cá, chegou bem, não chegou, está aí, vai vir que hora.
Então, esse estado de coisas que está nos atormentando. Então, queremos dizer que nós, os espíritas, engrossamos o outro lado. Aqueles que professam a fé otimista. A fé que nos dá esperança. Mas não a esperança de esperar. A esperança que elabora, que constrói, que modifica, que segue adiante. O Evangelho diz, afirma para nós, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então nós precisamos fazer a parte que é nossa. Os espíritos não farão aquilo que é da nossa responsabilidade. Eles fazem muito por nós, e ai de nós se não fosse eles. Por misericórdia de Deus, nos concede Deus espíritos muito mais capacitados que nós. Porque, conforme a pergunta que foi lida, aquele que está em melhores condições ajuda o progresso do outro. Então, essas capacitações que nós vamos ao longo das diversas existências, que se somam, que são solidárias. Todos nós, somos um resultado de tudo o que fizemos para trás. E o que virá depois dependerá do que faço hoje. Então nós, porque percorremos, ainda que com o mesmo objetivo, nós trilhamos caminhos diferentes. Nós fomos submetidos a culturas diferentes, a processo educativo diferente. Então tudo isso nos torna semelhantes, como diz, mas não iguais. Então essa diversidade de capacitações é que vai dar a riqueza no todo. Então a vida social está nas leis divinas. Dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, estão ali apresentadas apenas 10. Mas obviamente que não são todas. Apenas ali estão aquelas que a nossa condição de maturidade ainda muito apequenada tem condições de absorver, de entender e de viver. Porque o entender na visão espírita é nos tornar capaz de viver aquilo. Porque é isso que modifica, é isso que faz andar. Porque enquanto nós estivermos apenas aqui, achando legal, o espiritismo é maravilhoso, acho tão legal o espiritismo, hoje, muito mais do que antes. Porque houve uma época que nós éramos mais perseguidos que hoje. Muitos foram fichados na polícia. É a história recente do movimento espírita. E hoje estamos com as nossas portas abertas livremente, podendo aqui proferir a nossa fé livremente, ainda que ainda soframos perseguições. Algumas vezes, achincalhes públicos. Nós temos acompanhado, infelizmente, essas ocorrências. Mas não nos importemos com isso. Nós temos que constituir em nós a convicção. Porque é a convicção que me dará a base de nos sustentar quando a tempestade vier. Porque virá a tempestade. Os ventos virão. Aproveitemos o tempo de brisa. A brisa suave da calmaria. Aonde a gente vai se instruindo, se aperfeiçoando, experimentando, para que quando vier a grande ventania, sejamos daqueles, no dizer de Jesus, que edificamos a nossa casa na rocha, e que nada venha nos abalar. É com esses que Jesus conta, não é com o número, é com aqueles que sejam capazes de fato, fazer a transformação, ajudar a Jesus na construção do seu reino na terra. Bom, Jesus mudou um paradigma importante. Porque no Antigo Testamento, a gente verifica de que as promessas do Antigo Testamento, em sua primeira revelação, que está ali no encadeamento de ideias, no capítulo 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Ali estão as 3 revelações. A primeira delas, Moisés. E aquilo que o Antigo Testamento trouxe, aquilo que foi ensinado aos hebreus, era que as recompensas eram terrenas. Que Deus escolheu aquele povo e prometeu que um dia eles chegariam a uma terra que jorrava
jorrava leite e mel. Seria um verdadeiro paraíso para eles. Mas a história provou que nada aconteceu. Eles estão esperando até os nossos dias achar uma terra que jorre mel e leite. Depois veio a segunda revelação. Estamos aqui encurtando porque o tempo não nos permite, tá? Estamos dando um salto enorme na história. Mas a segunda revelação, as recompensas deixaram de ser na terra. Não eram mais as terras de Canaã. Agora era um reino, era uma imortalidade, era a vida eterna prometida por Jesus. E Jesus falava agora de um reino de Deus. E quando ele teve a oportunidade de falar sobre isso, disse: se disserem para vós que o reino de Deus está aqui ou está acolá, não acreditais, disse o mestre. O reino de Deus está dentro de vós. Bom, se o reino de Deus está dentro de nós, ou pode estar, o reino contrário a Deus também pode estar. Porque a gente verifica que é um estado interno que nós precisamos buscar. E Jesus nos coloca como colaboradores nesse processo de melhoramento da vida social. Porque até então os valores ali estabelecidos era a lei de olho por olho, dente por dente. Graças a Deus que isso se modificou. Imagine hoje, a nossa sociedade seria composta por uma multidão de cegos e desdentados. Porque todo mundo erra, todo mundo se equivoca, todo mundo cai. Mas o que é bom saber é que todo mundo que cai se levanta, todo mundo que erra pode acertar. Então essa visão diferente que o Espiritismo nos propõe, dá-nos condições, ainda que dentro das minhas condições de imperfeição, possamos mudar esse jogo para melhor. Só depende de nós. E veja, a pergunta 76 do Livro dos Espíritos, que abre a segunda parte dela, a segunda parte do Livro dos Espíritos é a maior de todas. É composta de 357 perguntas. É a parte de maior revelação, que vai falar da imortalidade. Não aquela que dorme, que espera. Não, é aquela que trabalha, que anda, que a vida continua. Ali está. E com a autoridade daqueles que lá estão, vivendo esta imortalidade. E a pergunta 76 é importante, para a gente falar do tema de progredir, de progresso, de evolução, que a gente entenda quem somos. E Allan Kardec pergunta: qual a definição que se pode dar dos espíritos? Respondendo a ele, eles dirão: o espírito é o ser inteligente da criação. Povoa todo o universo, fora do mundo material. Nós somos únicos na criação. Somente nós, os espíritos, na nossa condição que estamos, somos capazes de pensar. E essa característica de pensar, já foi dito por um grande pensador: penso, logo existo. É isso que nos caracteriza. E que para fazer valer essa posição de pensador, só nós temos condições de fazer associações lógicas. Só nós podemos criar, chamada ideoplastia. É a ideia que se plasma e torna real. Porque se não fosse assim, apenas seria um sonho e nada mais. Mas o sonho é possível de tornar real. É possível, quando nós nos empenhamos a torná-lo real. Porque se apenas ficarmos no campo do desejo, precisamos passar para o lado da realização, do esforço, do trabalho. Durante muito tempo, acreditem, ainda nesta fase de transição, haveremos de encontrar casas espíritas de diversas dimensões, com bancos vazios. Sabe por quê? Porque é uma doutrina que nos faz pensar. E é estatístico isso. De 100%, 85% tem preguiça de pensar. 10, 15% pensam que pensam. E somente 5% de fato pensam logicamente.
Então, se é uma doutrina que nos convida a pensar, a refletir, a ter responsabilidade, é difícil, porque as pessoas, sem nenhum julgamento, por favor, porque todas as religiões são boas, no dizer do nosso codificador, a melhor religião é aquela que é capaz de transformar o homem melhor. E eu conheço várias pessoas que a vida toda convidei para uma casa espírita. A vida toda não, que há 20 anos que apenas conheço. Mas o tempo que estou, 20 anos, que eu convidei pessoas para conhecer, para entender melhor. Eles se negaram e continuaram tendo as suas vidas desequilibradas, viciosas, revoltadas. Mas aí encontraram determinado segmento religioso, protestante, e hoje são pessoas completamente transformadas. Pessoas que deixaram os seus vícios para trás, que têm agora uma vida reta, que trabalham para Jesus, dentro do seu método. E enquanto nós, que voltamos vez por outra a afirmar que a nossa fé é raciocinada, e de que tem valido a nossa fé raciocinada, se esse raciocínio não me faz mudar, não me faz progredir, melhorar-me. Então nós somos esse ser inteligente. E Jesus conta comigo, conta com vocês, para serem colaboradores. O fato é que numa assembleia como esta, sem nenhum julgamento, porque faz parte do processo, aqui há pessoas que ainda estão na condição de usufrutuárias. Pessoas que vêm, que assistem a palestra, que tomam o seu passe, água frutificada, atendimento fraterno e vão embora. Eu também já passei por essa fase. Mas precisamos sair dessa condição a outra, de colaboradores. Para que o Espiritismo cumpra o seu objetivo, a sua missão, ele conta com os espíritas. Vai contar com os católicos? Com os protestantes? Com os materialistas? Não. O Espiritismo conta com os espíritas. E diz Jesus, repetido pelo nobre amigo Bezerra de Menezes: juntos somos união, separados apenas pontos de vista. A doutrina espírita precisa de nós. A sociedade precisa de nós. Até porque, dentro das leis, das 10 que ali são apresentadas, onde está a lei de progresso, está ali a lei de sociedade. Nós estamos aqui, não é o acaso. Há uma grande razão, um grande motivo, uma grande intenção de Deus. E Deus nos deu todas as condições, todas as habilidades para vivermos em contatos uns com os outros. Um dia, nós fomos aquelas pedras brutas do rio, do leito do rio. Façam essa experiência aqueles que puderem. Quando estiverem num leito do rio, que tiverem condições de subir para as suas nascentes, vocês vão observar que quanto mais próximo da nascente as pedras são mais pontiagudas. Por quê? Porque no contato, no rolo das águas, elas vão se contatando umas com as outras. E elas vão deixando as suas pontas no contato uma com as outras, ao ponto de lá na frente serem todas moduladas, sem pontas. E a gente chega mesmo a apreciá-las, colhê-las, levá-las para a nossa casa, para enfeitar o nosso jardim. Em que condições estamos? Em que ponto do rio? O rio, a água que nos leva é a vida. Nós estamos aqui com essa finalidade de aparar as nossas arestas, no contato uns com os outros. Mas foi dito aqui que um dos maiores impedimentos, maiores escolhos para que o progresso se estabeleça é o orgulho e o egoísmo. Qual é o remédio que nós vamos ter que usar contra o egoísmo? A humildade. A humildade é a porta que escancara abre para todas as demais virtudes. O primeiro ensinamento de Jesus, ele deu quando nasceu.
em meio a animais, naquela forma simples. Foi a primeira lição de Jesus, a de humildade. E a última, a do perdão. Enquanto encarnado, estou me referindo, na cruz, foi a do perdão. Pedindo a Deus que nos perdoasse a todos, indistintamente. Porque na visão de Jesus, talvez a maioria de nós continua na mesma condição que antes, crianças espirituais. Não sabíamos o que fazíamos. Na época de Jesus, poderíamos arguir a nosso favor a ignorância. Hoje não mais. Todos nós hoje sabemos o que é certo e o que é errado. Por que, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Diz ele: na consciência. Não está fora, está dentro. Então nós precisamos desenvolver a nossa capacidade intelectiva para entender que todas essas leis conspiram para a nossa felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Se nós fôssemos perguntar um a um aqui presente, qual seria o louco de dizer: eu vim aqui para sofrer? Aliás, risquem do seu dicionário essa palavra. Ninguém veio aqui para sofrer. A gente veio aqui para evoluir. As intercorrências fazem parte do processo. Mas Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente viva e seja feliz. Mas nós é que fazemos as opções. Alguém poderá perguntar assim: mas meu Deus, por que Deus não nos criou perfeitinho, bonitinho, todo direitinho? Como aquela pedrinha bonita lá no rio, toda lapidada. Por quê? Respondendo eles a Kardec, para que nós tivéssemos o mérito da nossa evolução. Quanto maior a prova, maior é o mérito. Por exemplo, se o anjo da guarda, por exemplo, de Valdo Franco, que nós sabemos quem é mole. Conduzir de Valdo é mole, meu irmão. Agora, conduzir o Valdo é que é difícil. Agora, esse cara é meio doido, porque esse que assumiu essa missão de me proteger, de me orientar, de me conduzir, Deus me livre. Quando eu voltar, que me deparar com ele, que ele sugar o suor do seu rosto e dizer: ai, graças a Deus, parte da missão cumpri. E ele vai ser alçado às regiões mais celestes possíveis, porque a qualidade da missão dele foi terrível. Então, no nosso caso, eu estou sendo objeto de progresso dele, graças a Deus. Todos nós precisamos de passar por essas intercorrências. A opção do caminho sempre é nossa. Não há imposição na doutrina espírita. O que há é exposição. É exposto aquele tema, aquelas reflexões, mas no final a escolha é sempre nossa, individual. Ninguém é capaz de passar aquilo que ele já conquistou para o outro. Ainda que seja a pessoa mais amada, um filho, uma mãe, um irmão, um pai, não é possível. Você pode usar das suas intercessões. Se você tiver mérito, você pode usar dessas intercessões, de orar a Deus, pedindo, usando o seu mérito, os seus bônus horas. Leiam as obras de André Luiz e vocês entenderão. Porque havia ali uma mãe que queria interceder pelo filho. Mas chegando lá, o companheiro olhou: ainda falta muita hora de trabalho, minha irmã. Você precisa trabalhar mais para poder reunir a quantidade de bônus horas. Isso aqui a riqueza é o trabalho. E ela foi trabalhar para conquistar o bônus horas, para poder interceder junto àquela que ele amava. Então, tudo isso, nós estamos aqui falando de uma doutrina que é capaz de nos esclarecer todos esses pontos, de forma clara e objetiva, do simples ao complexo. E muitos de nós, infelizmente, sem entender o simples, já quer passar para o complexo. Vamos com calma. A natureza não dá saltos. Nós precisamos conquistar a grande caminhada evolutiva na medida de passo a passo, dia a dia.
Mas não podemos nos dizer de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele afirma, devagar, mas sempre. Nós não podemos mais nos permitir ficar parados. Então, as leis foram criadas com esse propósito. E o mundo está melhorando, ainda que as aparências digam o contrário. Gente, basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu tive uma experiência, já tinha tido outras, mas essa, olha como nós somos. Temos grande dificuldade de entender certas coisas. No Natal, resolvemos sair à rua, na companhia de outro casal, para levar quentinhas. Porque no passado, tínhamos feito algo semelhante. E resolvemos fazer. Eu moro em Itaboraí, apesar da nossa casa ser em Rio Bonito. E pegamos o casal, lá por volta das 10 da noite, saímos. Na noite, na 24 de dezembro. Rodamos. E quando já era 00:40, e ainda tinha umas 20 quentinhas. Eu revoltado, falei, mas a gente vai voltar com essas quentinhas? Aí alguém me disse, que bom que vamos voltar. Porque sabe qual era o fenômeno que estava ocorrendo? Tinha sempre um espertinho à nossa frente. Um grupo, aliás, existiam mais de um grupo, vários grupos que estavam fazendo a mesma coisa que nós. E quando chegava o companheiro, eu já ganhei, meu irmão. E ele estava ali. Ó, se quiser deixar um para amanhã, eu aceito. A gente olhava, vamos deixar. Então, olha que coisa maravilhosa. E eu estava eu não sei nem um termo para usar aqui, para exprimir o meu sentimento. E no final eu disse, que bom, eu estava equivocado. Que bom que eu voltei. É sinal que tem muita gente fazendo o bem, meus companheiros. Então, às vezes, a gente se ilude com aquilo que a mídia explora. E o que dá retorno para nós. Nós estamos sendo massacrados agora, ultimamente, com o mesmo tipo de notícia. Tudo bem, eles vivem disso, mas nós não precisamos viver disso. Nós temos a escolha. Temos a capacidade de dizer não. Eu não quero isso. E a gente fica vendo pessoas espíritas fazendo determinados comentários. É isso mesmo. Pau nele. Não sei o quê. Olha, nós estamos vivendo um momento que nós temos que dar a nossa colaboração. A gente tem que emitir bons pensamentos. Porque nós estamos falando de um tema e temos certeza de que todos esses estão fazendo essas coisas. Haverá um dia que eles se arrependerão. Porque todos serão alcançados pela lei do progresso, pela lei de justiça, amor e caridade, que é a última, a 10ª lei que nos é apresentada nas leis morais. A lei de justiça, de amor e de caridade. Quando nós observamos lá, da pergunta 100 a 113 do Livro dos Espíritos, que trata da escala espírita, aliás, esse é um capítulo à parte. Nós temos só para confirmar até as 8? Muito bem. 7? Então já passei 45 minutos, é isso? Pensei que eu estava sendo obsediado aqui. Falei, meu Deus, eu passei 45 minutos e não me dei conta. Mas é interessante, porque a gente se acha bem melhor. Nós somos bem melhores hoje. Eu sou espírita. Mas olha, cuidado, hein? Porque nós não somos melhores. Não vamos encontrar nenhuma linha na obra espírita que afirme isso. Nenhuma. Mas a doutrina espírita, ela é diferente. E forçosamente tem que nos tornar, não melhores, mas diferentes. E a gente vai para a escala espírita. Porque a escala espírita está demonstrado ali, naquelas 3 ordens, 10 classes, que esse processo de evolução é permanente. E a gente começa de cima. Os tolinhos que somos nós, começamos olhando para cima. Primeira ordem, classe única. Espírito puro, Jesus. Não dá. Aí você, por muita misericórdia, você corre para a segunda ordem. As 4 classes lá presentes. Aí começa, de baixo para cima. Espíritos bons.
espíritos sábios, espíritos de sabedoria e superiores. A gente fica envergonhado. Gente, eu não sou nenhum desses. Ainda que a gente tenha atitudes de bondade, a gente ainda não estagia de forma permanente lá. A gente oscila. A gente está muito bem aqui. Eu estou muito bem agora. Não sei como será a minha viagem de volta. Mas para muitos de nós, basta que a gente sofra uma fechada no trânsito para a gente mudar completamente. A gente tem visto verdadeiros absurdos. Pessoas que põem nos seus carros. Foi Deus que me deu. Mas Deus só para ele, não deu para todo mundo, né? Foi Deus que me deu esse carrão bonito. Quando é uma Brasília velha, um Fusca, ninguém bota, né? É só carrão. Porque Deus só bota carrão, só dá carrão. Aí bota lá, Deus é fiel. Ninguém duvida que que Deus é fiel. O importante é perguntar, eu sou fiel? Aí essa criatura que tem esses plásticos colados, alguém dá uma batida nele, sabe o que acontece? Nós vimos isso em cadeia nacional no Repórter, que foi filmado. Agora, não tem jeito não, viu, espírito? Cuidado, hein? Todo mundo filma a gente. Toda hora. Aí filmaram o cara assim. O cara saiu do carro, tirou uma barra de ferro debaixo do seu banco. Aquele que estava lá. Jesus é meu pastor. Jesus é meu salvador. Então nós temos tendo um discurso e uma prática completamente inversa, ou seja, uma posição hipócrita. Então a gente procura lá, mas a gente não consegue se definir ali não. Gente, só sobra coisa ruim. Vai para a última classe, a última ordem, terceira ordem. 5 classes, gente. Procura lá vocês. Eu já me procurei lá, não me achei. Eu acho que a maioria de nós está perdido nessa escala. Porque a gente não se acha mais. Eu me nego a me achar ali na quinta. Mas é só espírito ruim, cara. Só tem troço ruim ali. É imperfeitos. É espírito malévolo, batedor, pseudo-sábio. É um negócio... Ah, mas tem um neutro. Aí você se recorre dele e vai buscar a definição do que é espírito neutro. Diz eles, não fazem o mal. Eu não falei, olha eu aí? Sou eu. Mas tem uma bendita de uma vírgula. Podia parar aí, mas eles botaram uma vírgula e seguiram. Mas ainda não tem a força moral para fazer o bem. E tem uma questão no Livro dos Espíritos que fundamenta isso. Por que na Terra há uma prevalência do mal sobre o bem? Dizem ele, por fragilidade dos bons. Os bons são pusilânimes, vacilantes, muito educadinho. Posso fazer o bem, posso lhe abraçar. O mal não, o mal mete o pé na porta, sai, faz a arruaça e vai embora. Então nós precisamos agir. Os bons estão por aí, né? Os que estão em estado permanente de esforço. Porque é isso que Allan Kardec define. Lá nos Bons Espíritas, agora sim no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem lá um item, Bons Espíritas. Mas só que ele faz uma ressalva quando começa a tratar desse tema. Porque antes de Bons Espíritas, sabe o que vem? O homem de bem. E ali nós vamos ver os caracteres do homem de bem. Quem é o homem de bem segundo Jesus, segundo os espíritos codificadores? Não é aquele que paga as suas contas, que cuida da família. Isso é dever. Cuidar da família é dever. Nós temos que fazer a mais. Né? Aí ele fala, nos Bons Espíritas, fala assim, os Bons Espíritas é tudo que está elencado no item anterior, ou seja, no homem de bem. Esse é o bom espírita. E ele define, é nesse item que ele define, o verdadeiro espírita é aquele que se transforma moralmente e que está em luta permanente para domar as suas más inclinações. Uma vez eu estava lendo, já tinha lido isso várias vezes, já tinha falado a respeito, até que um dia eu falei, gente, peraí, por que ele falou o verdadeiro? Por que Allan Kardec colocou assim? O espírita é aquele que se transforma, etc, etc. Não, ele falou, o verdadeiro espírita está dando a entender. É uma mensagem, né? Que está embutida. Que se existe o verdadeiro, há o falso.
aquele que de fato ainda não se transformou, aquele que de fato que ainda não está em luta consigo mesmo. Porque tudo isso está exatamente, será o resultado do progresso que nós estamos almejando deixar para os nossos futuros, não para nós mesmos. Nós vamos voltar, pelo menos eu quero voltar. Tem gente que fala assim, eu não quero voltar nesse planeta, nesse vale de lágrimas. Eu falei, eu quero. Porque Jesus disse nas suas bem-aventuranças, os mansos e pacíficos herdarão a terra. Nós precisamos nos pacificar. Nós precisamos desenvolver a mansuetude. É ter paz em nosso coração. É ser indulgente. Ser indulgente e ser doce por dentro. No nosso falar, no nosso pensar e no nosso agir. Então, há ainda fases a ser conquistadas por nós. No momento que a gente se torna um colaborador, a função daqui, do Espiritismo, tem que entrar aqui, viu? Primeiro. Ainda que muitos de nós fazem o caminho inverso. Né? Mas chegando aqui, não importando as causas que nos tragam aqui, nós precisamos ser motivados ao estudo, à reflexão, ao método científico. Gente, vai esse moço falar desse negócio aqui para nós. Isso é coisa lá para os letrados, para Kardec, falar de ciência. Quando, em 1949, é proposto o Pacto Áureo, estando à frente o nosso companheiro Bezerra de Menezes, lá atrás ele tinha falado isso, e depois manda uma mensagem que vai dar base a esse Pacto Áureo. Bezerra de Menezes disse que a doutrina espírita precisa ser estudada e compreendida no seu tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Mas a gente fala, ciência não é para mim, é só para cientistas. Ele falava do método. O método científico é o da observação, o da experimentação e da conclusão. Isso é método científico. Nós precisamos observar. Observar o que é? Estudar. É perguntar, é fazer perguntas, companheiros. A gente participa de grupos de estudos que ninguém pergunta. Tu fica lá de 40, 50, uma hora, que nem uma maritaca, falando sozinho. Eu, graças a Deus que não, que hoje já tenho uns maritaca comigo, né? Lá aqui. Mas a maior parte... Tá tudo bem, companheiro? Tudo assim, ó. Vai, tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Podemos seguir? Pode. Tudo bem. Então a gente conclui que a pessoa está acompanhando, tudo bem. Deus abençoe. E vida que segue. Então, precisamos ler, ouvir, interpretar, perguntar. A casa espírita é esse foco estratégico do nosso movimento, que nos dá a oportunidade exatamente de absorver conceitos novos. E por certo aqui, como qualquer outra casa, há companheiros em condições de nos elucidar, nos esclarecer pontos que porventura tenhamos dúvidas. Então, aqui. Mas parou aqui? Tem que descer para cá. Temos que nos sensibilizar. Porque nós temos que ter essa utilidade. Nós temos que ser úteis. Porque a parábola contada por Jesus, do bom samaritano, antes do samaritano passaram outros. Conhecedores da lei, entendiam de tudo. Estava letra por letra. Um deles chegou mesmo a se sensibilizar. Mas imaginemos os dias de hoje. Olhou para a hora e falou, tem um compromisso. E pediu a Jesus, ajuda esse companheiro aí, meteu o pé. Então não basta só se sensibilizar, não. Ele tem que espraiar, ele tem que sair pelas nossas mãos. Jesus quer as nossas mãos. Porque as mãos laborando, o coração estará junto, certamente. Ainda que a gente saiba que há companheiros que inicialmente laboram por dever, por constrangimento. Puxa vida, o companheiro olha para mim, me convida para a campanha do quilo. Olha, próxima quarta-feira, vamos realizar aqui uma campanha do quilo. Vamos sair, percorrer todas essas adjacências, porta em porta. E eu começo a olhar para a nossa irmã. E a nossa irmã, meu Deus, ele está olhando